Clamor a Nossa Senhora Desatadora dos Nós para restauração, proteção, saúde e prosperidade. Você já sentiu que algo invisível está bloqueando sua paz, suas conquistas e até sua saúde? Que alguém, mesmo sem você saber, tem colocado obstáculos difíceis de entender e superar? Neste vídeo, uma oração poderosa a Nossa Senhora Desatadora dos Nós vai revelar um caminho para desfazer esses nós invisíveis que impedem seu avanço. Prepare-se para um momento de fé que pode transformar o que parecia perdido em restauração e proteção profunda. Fique comigo até o final e descubra como abrir as portas para a vitória espiritual na sua vida. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, e assim fazer parte da nossa família em Jesus Cristo. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe Santíssima, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, neste instante sagrado venho com humildade me colocar diante da Tua presença, reconhecendo em Ti uma auxiliadora incansável, aquela que com sabedoria divina atua nos lugares mais ocultos onde as dores e os conflitos se escondem. Com o coração ferido por batalhas silenciosas, venho clamar por Tua poderosa intercessão, pois há algo obscuro tentando envenenar os laços que um dia foram selados com amor dentro do meu próprio lar. As raízes do que está acontecendo escapam aos olhos comuns, mas não aos teus, que tudo veem com clareza. Sei que muito do que tem corroído o entendimento entre aqueles que partilham do mesmo sangue vem de algo que ultrapassa o plano humano. Há alguém, ó Mãe, cuja intenção se esconde sob aparências falsas, que alimenta desejos obscuros contra mim e os que me cercam. Não quero saber quem, nem como, nem quando, mas o que sinto e o que observo já é suficiente para entender que há uma origem maligna por trás das discórdias, dos silêncios frios, das palavras cortantes, dos afastamentos súbitos, dos julgamentos injustos, da quebra do diálogo e da dureza que tomou o lugar do carinho. Uma intenção oculta tem trabalhado para semear raiva, ciúme, desconfiança, mágoas e até mesmo ressentimentos profundos que nascem do nada, como se fossem injetados por mãos invisíveis. Venho diante de Ti porque sei que tens o dom celestial de desfazer o que está retorcido, de alcançar o que ninguém consegue alcançar, de tocar o que se esconde onde nenhuma palavra humana alcança. Os nós que esse inimigo plantou em minha casa não são visíveis aos olhos, mas seus efeitos se manifestam como distanciamento sem explicação, brigas sem motivo, lembranças dolorosas reavivadas de maneira repentina e sentimentos que não condizem com o que somos. Peço que os desfaça, um a um, silenciosa e firmemente, com Tua delicadeza que não teme o mal, mas o enfrenta com a autoridade que recebeste do Altíssimo. Intercede, Mãe, para que o Senhor venha e purifique o que esse inimigo quis manchar com inveja, maldade e desejo de destruição. Que nenhum laço familiar seja quebrado por palavras lançadas no oculto, que nenhuma muralha se levante entre mim e os que amo por culpa de encantamentos, maldições, rituais, desejos carregados de rancor ou pensamentos direcionados com ódio. Que tudo o que foi lançado para confundir, afastar, dividir, esgotar a paciência, apagar o carinho e alimentar as mágoas, seja tocado pela mão santa de Deus, que restaura tudo aquilo que parecia perdido. Peço que Tua presença passe por cada espaço desta casa, que toque cada pessoa da minha família, mesmo que à distância, mesmo que não saibam, mesmo que não queiram entender agora. Que Teus olhos estejam voltados para cada relação que se desgastou por esse ataque oculto. Que os sentimentos que não vêm do bem sejam neutralizados com a suavidade da Tua intercessão. Que o desejo de vingança que esse inimigo alimenta não tenha mais onde se apoiar. Que sua ação seja enfraquecida até desaparecer, sem escândalo, sem ruído, sem que haja mais danos. Peço que não permitas mais que palavras venenosas lançadas contra mim e minha família encontrem lugar. Que não encontrem brechas em nossos pensamentos, nem alimento em nossas emoções. Que cada tentativa de manipular, usar artifícios espirituais, invocações ou qualquer prática voltada para destruir, seja devolvida ao nada de onde veio. Que o Senhor, em sua justiça, intervenha com misericórdia, afastando qualquer obra contrária, calando os que tramam semeando confusão. Toca, Mãe,
os sentimentos que foram desfigurados. Alivia os corações cansados de conflitos. Aquieta a mente de quem está confuso, fecha a boca de quem está sendo influenciado por palavras que não nascem da verdade. Derrama tua presença onde se tenta instalar o desentendimento. Que tua luz esconda da visão desse inimigo todas as brechas que ele busca explorar. Que tua proteção se estenda por cada espaço espiritual da minha casa, pelas relações entre mim e os que amo, para que nada mais consiga se infiltrar. Que os gritos não tenham mais espaço. Que o silêncio frio seja aquecido novamente pela vontade de conversar. Que os julgamentos infundados se desfaçam na sinceridade de novos olhares. Que as memórias negativas sejam substituídas por lembranças de afeto. Que tudo que o inimigo tentou implantar encontre o fim. Que o que ele desejou destruir seja restaurado por algo muito maior do que ele jamais será capaz de entender ou enfrentar. O amor de Deus agindo através de ti. Nossa Senhora desatadora dos nós, destrói o que foi criado com intenção de dividir. Que essa tentativa de fazer com que o ódio cresça dentro dos laços de sangue não encontre mais morada. Que o que parecia impossível de resolver seja pacificado. Que o que parecia irreversível seja suavemente transformado. Que a inquietação que se espalha nos olhares e nas palavras dentro da minha casa perca o seu fôlego. Que tudo que ainda está oculto e sendo alimentado por maldade perca toda a sua capacidade de atuar. Intercede para que Deus vá adiante de mim, limpando o que esse inimigo deixou nos caminhos por onde passei. Que nenhum pensamento de culpa, desânimo, rancor ou derrota permaneça em mim ou nos meus. Que a vontade de recomeçar, de amar de novo, de respeitar de novo, de abraçar de novo, seja reacendida. Que a maldade silenciosa que se esconde por trás dos sorrisos falsos ou das intenções disfarçadas seja exposta ao olhar divino, sem precisar de confronto, perca sua influência. Nossa Senhora, sei que não estou sozinho, mesmo quando tudo parece contrário. Sei que tua presença age com discrição e poder. Que tua intercessão alcança o que está fora do meu alcance. Que tua mão maternal alcança os corações que eu não consigo mais alcançar. Que tua oração diante de Deus é ouvida com atenção. Por isso venho pedir que continues comigo, não por um momento, mas por todos os dias, até que tudo aquilo que está por trás dessas brigas internas já não tenha mais força alguma. Peço com fé, com respeito e com total confiança naquele que tudo pode. Que Deus te ouça como sempre ouve, e que a tua presença vá à frente, desfazendo o mal, acalmando as tempestades e restaurando a paz entre os que um dia foram unidos por amor. E que este inimigo, seja ele quem for, não encontre mais nenhum lugar onde atuar. Santíssima Mãe, Nossa Senhora desatadora dos nós, neste momento em que tudo parece frágil e o corpo sente o peso de algo que não se explica apenas com diagnósticos humanos, venho buscar tua ajuda diante do trono do Altíssimo. Há um mal que ultrapassa o físico, há algo mais profundo operando silenciosamente contra a saúde que um dia esteve estável, e sei que, por tua intercessão, nada permanece oculto aos olhos daquele que criou todas as coisas. Há dentro de mim uma convicção de que o que tem afetado meu corpo foi estimulado por desejos sombrios, vindos do coração corrompido daquele que mais se alimenta da minha dor do que da própria paz. Esse inimigo, que atua escondido entre palavras falsas, que sorri enquanto deseja o pior, tem direcionado pensamentos carregados de inveja, rancor e desejo de destruição contra mim. Algo foi lançado, talvez em silêncio, talvez em rituais desprezíveis, talvez apenas por pensamentos insistentes e mal intencionados, mas que de alguma maneira chegaram até mim, tocaram meus caminhos, e começaram a se manifestar naquilo que mais deveria estar preservado, minha saúde. Não se trata apenas de um corpo que adoeceu, trata-se de uma maldade que encontrou passagem, que se aproveitou de brechas e fraquezas momentâneas para se instalar e agir. E é por isso que me volto a ti, que é chamada para desfazer o que foi amarrado por mãos impuras, que és conhecida por tua capacidade de restaurar o equilíbrio onde antes havia apenas confusão e dor. A saúde, ó Mãe, é mais do que um bem físico. É uma expressão da presença de Deus sustentando cada detalhe da existência. Quando ela se vai, tudo se altera. O ânimo desaparece,
O raciocínio se torna lento, o espírito se entristece e a vontade de seguir adiante começa a se esvair. Mas ainda há fé. Ainda há luz. Ainda há em mim o clamor insistente por algo que vá além dos remédios e diagnósticos, por uma intervenção direta do céu, pela atuação decidida que rompe com o ciclo da dor. Peço que vá até onde esse mal começou. Que toque o ponto exato onde foi alimentado esse desejo ruim contra mim. Que queime todo o pensamento de destruição enviado por esse inimigo que não conhece limite na maldade. Que o Senhor, ouvindo tua intercessão, volte seu olhar para este homem que aqui está, ferido em sua carne, cansado em seu espírito, mas ainda firme na certeza de que nada é impossível para o Criador. Que todas as artimanhas desse inimigo, tudo que foi desejado para me ver abatido, silencioso, fraco, sem disposição, sem lucidez, perca sua ação neste instante, sem barulho, sem anúncio, mas com a autoridade de quem tudo pode. A saúde que se esvai sem explicação, as dores que aparecem sem razão, os diagnósticos que se confundem, os exames que apontam para o nada enquanto o corpo geme por alívio, tudo isso carrega um peso que vai além da medicina. E sei que não estou enganado. Há intenções ocultas querendo me derrubar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Quando o corpo enfraquece, tudo se desequilibra. E é exatamente isso que esse inimigo quer, ver minha vida desmoronando em partes, começando pelo meu estado físico. Mas há uma mãe no céu, que tudo vê. Uma mãe que conhece o peso dos sofrimentos humanos. Uma mãe que, mesmo em meio à dor, nunca perdeu a confiança. É a ti, Nossa Senhora desatadora dos nós, que clamo agora. Vai até os lugares onde minha saúde foi tocada por essas intenções perversas. Vai até o instante exato em que esse mal começou a atuar. Retira o alimento que ele encontrou para agir. Silencia a energia contrária que foi liberada contra mim. Tira do meu caminho a influência de quem deseja minha queda e retira do meu corpo todo o peso que foi colocado por essa intenção. Peço que vá ao meu passado, onde talvez tenha sido aberto algum espaço para essa influência. Que limpe o presente, onde essas dores têm feito morada. E que proteja o futuro, para que nada mais seja instalado ou reativado. Que tudo que foi dito contra mim em momentos de raiva, tudo que foi desejado em segredo, tudo que foi invocado contra minha estabilidade, perca agora qualquer contato com meu corpo e minha alma. Que o equilíbrio volte, que a clareza volte, que os órgãos sejam restaurados, que a energia vital se reorganize, que o sistema interno reencontre sua harmonia. Nada que vem do mal permanece de pé diante da vontade de Deus. E tu, que és intercessora direta, sabes bem como abrir os caminhos para que esse milagre aconteça. Que o toque divino percorra cada célula, cada nervo, cada pensamento. Que a fadiga que tem se instalado seja substituída pela firmeza. Que os sintomas estranhos que desafiam a lógica sejam dissipados como névoa diante do sol. Que a resistência do meu corpo seja renovada com equilíbrio e serenidade. Peço também que aqueles que ainda estão sendo usados como instrumentos desse inimigo percam completamente o acesso à minha energia. Que seus olhares não encontrem mais espaço em mim. Que suas palavras percam toda influência. Que suas intenções voltem para o vazio de onde saíram. Que nada mais consiga alcançar meu corpo, meu ânimo, minha clareza mental. Que os laços que esse inimigo tentou criar para me enfraquecer sejam desfeitos no silêncio da tua atuação, sem confronto, sem alarde, mas com a precisão de quem conhece cada detalhe da alma humana. Que a presença de Deus volte a ser sentida em mim, não como ideia, mas como experiência. Que o equilíbrio interno que Ele criou em mim ao me formar seja reestabelecido. Que as dores físicas, os sintomas insistentes, a angústia que aperta o peito, a tensão constante, a insônia, a confusão mental, o medo que ronda e a exaustão inexplicável comecem a desaparecer um a um. Que o meu corpo, por inteiro, reencontre seu estado natural de tranquilidade. Que cada parte de mim que foi atingida por essas intenções seja restaurada com paz. Que nenhuma palavra de derrota tenha lugar na minha mente.
Que nenhuma expectativa negativa encontre espaço nos meus pensamentos. Que nenhum diagnóstico errôneo me abale. Que os olhares maliciosos não consigam mais atravessar minha alma. Que os desejos malignos, mesmo que insistentes, sejam quebrados pela misericórdia de Deus, que sempre ouve os que clamam através de ti. Que essa batalha seja vencida no silêncio da tua intercessão, e que o resultado disso seja percebido não apenas por mim, mas por todos ao meu redor. E quando o inimigo voltar a tentar, que encontre um caminho fechado, que não encontre mais nenhum elo entre o que deseja e o que poderia atingir. Que a saúde volte a ser plena, que o cansaço desapareça, que a estabilidade do corpo e da mente seja contínua, que nada mais me tire do estado de paz que Deus deseja para mim. Que essa restauração não seja apenas temporária, mas definitiva. Que o equilíbrio se mantenha firme, mesmo diante de novas tentativas. Nossa Senhora desatadora dos nós, toma essa causa com tua dedicação silenciosa e incansável. Que aquilo que meu inimigo mais deseja, me ver deitado, abatido, sem esperança, se transforme exatamente no contrário. Que minha recuperação seja tão evidente, tão plena, tão verdadeira, que até ele desista de me atingir. Que o bem vença, como sempre vence. Que a vontade divina prevaleça, como sempre prevalece. Senhora admirável, Nossa Senhora desatadora dos nós, mulher escolhida por Deus para interceder nos momentos em que o caminho parece carregado de dificuldades silenciosas, confusões que surgem sem explicação e obstáculos que não se mostram visíveis aos olhos, venho diante de ti com meu coração aberto, consciente de que algo muito além do natural está tentando tocar aquilo que conquistei com dedicação, vigilância e fé. Há uma inquietação que não nasceu dentro de mim, mas que tem me acompanhado, como uma sombra alheia à minha vontade, desejando confundir os passos, turvar o entendimento e sabotar os frutos do que construí até aqui. Ao longo do tempo, fui encontrando os meios para garantir meu sustento, para alcançar o necessário, para administrar o que foi confiado às minhas mãos. Mas há algo agindo por trás das circunstâncias que me cerca. Há uma presença mal intencionada, há um inimigo real, alguém que, tomado por inveja ou rancor, tem investido contra minha paz financeira. Não falo apenas de perdas visíveis, mas também daquela estagnação que se instala de maneira estranha, daqueles imprevistos que chegam de maneira tão repetida que beiram o absurdo, daqueles gastos que surgem como se tivessem sido provocados, daqueles negócios que sempre travam no momento decisivo, dos valores que somem sem explicação, das oportunidades que escapam por um detalhe. Há uma resistência que não se justifica pelos fatos e que parece vir de alguém que não suporta minha estabilidade. Alguém que deseja que eu perca aquilo que me custou disciplina, atenção e foco. E mesmo diante disso, ainda há em mim uma fé inabalável de que o céu não se cala diante da injustiça, de que Deus observa todas as intenções, inclusive aquelas que jamais são ditas em voz alta. Por isso venho até ti, Senhora que conhece cada nó escondido na vida humana, para pedir que interceda diante do Altíssimo, não apenas para me proteger, mas para que minha inteligência se expanda, minha percepção se aguce, e minha sabedoria seja afinada ao ponto de impedir qualquer perda que venha dessa ação contrária. Preciso saber como agir diante dos desafios financeiros que não nascem apenas do cotidiano, mas que carregam algo de espiritual, de malicioso, de premeditado. Não basta apenas ter dinheiro nas mãos. É preciso saber lidar com ele, usá-lo com consciência, protegê-lo daquilo que vem para esvaziá-lo, daquilo que se aproxima apenas para consumir, dos convites disfarçados de oportunidade que são armadilhas. Peço que me ajude a manter o discernimento para que eu não caia em ilusões, para que eu não seja enganado por promessas vazias, para que eu não seja atraído por caminhos que escondem armadilhas sob o verniz da prosperidade fácil. Interceda para que Deus me conceda o tipo de sabedoria que constrói e sustenta, que não depende apenas de cálculos, mas que se apoia na lucidez espiritual. Que essa inteligência me ajude a proteger o que já possuo, a multiplicar com prudência, a reconhecer quando algo ou alguém se aproxima com más intenções. Que minha mente não seja confundida, que meu espírito não seja vencido pela ansiedade,
Que minhas decisões estejam livres da influência de quem deseja me desestabilizar. O inimigo não quer apenas que eu perca, quer que eu me desoriente. Mas não aceitarei viver à mercê de armadilhas que nascem do ódio alheio. Que tudo aquilo que foi lançado contra mim com a intenção de destruir minha autonomia financeira perca sua capacidade de agir. Que todo pensamento maldoso direcionado para me ver falhar se torne inútil. Que os olhares carregados de inveja sejam neutralizados antes de atingirem qualquer ponto do meu trabalho, da minha renda, dos meus investimentos. Que nenhuma intenção voltada para me fazer perder o que construí encontre espaço. Que todos os acessos que esse inimigo já encontrou até aqui sejam fechados sem ruído, sem anúncio, sem exposição, mas com eficácia. Minha vida financeira não deve ser uma arena para disputas espirituais. Ela deve ser instrumento de estabilidade, de equilíbrio, de dignidade. E é por isso que peço que a intercessão se faça presente no modo como administro cada valor que passa pelas minhas mãos. Que eu tenha inteligência para planejar, calma para esperar o tempo certo, coragem para recusar o que não é coerente com a verdade, ousadia para apostar quando houver clareza e sabedoria para dizer não quando houver dúvida. Que minha mente funcione com nitidez, sem o ruído das intenções alheias, sem a confusão que o inimigo tenta instalar. Que nenhuma aliança que prejudica se forme. Que nenhuma influência negativa tenha espaço para agir em meu redor. Que todas as relações que visam apenas retirar, drenar, manipular ou desorganizar minhas finanças se desfaçam por si mesmas, como se nunca tivessem existido. Que o dinheiro que me chega seja bem utilizado. Que nada seja desviado por caminhos errados. Que os acordos que fizer estejam protegidos da malícia. Que as palavras que forem ditas ao meu redor não me atinjam com dúvidas, medos ou tentações que não fazem parte do propósito que Deus tem para mim. E quando este inimigo tentar novamente, que encontre um homem mais atento, mais sábio, mais seguro. Que não veja mais nenhuma entrada por onde suas intenções consigam influenciar. Que o tempo das perdas sem explicação chegue ao fim. Que o ciclo de limitações infundadas seja interrompido. Que a prosperidade equilibrada retorne, sem exageros, mas com firmeza. Que tudo aquilo que foi tirado por meio de manipulações invisíveis ou ações espirituais indevidas seja restaurado por justiça divina, sem necessidade de confronto, sem que eu precise me defender, mas apenas continuar com os olhos voltados para aquele que tudo vê. Nossa Senhora desatadora dos nós, ajuda-me a não cair nas armadilhas da ganância, nem no engano da autossuficiência. Que minha relação com o dinheiro seja saudável, guiada por consciência e sob a proteção do céu. Que os ganhos não me afastem de Deus, nem me tornem alvo mais fácil para quem age nas trevas. Que eu saiba valorizar o que tenho, multiplicar com equilíbrio, administrar com vigilância e recusar com firmeza tudo o que vier para sabotar. Que tudo aquilo que já me foi tirado injustamente encontre reparo. Que as portas que foram trancadas por inveja se abram com discrição, sem ruído, mas com decisão. Que o nome que carrego esteja livre de dívidas que não nascem do acaso, mas de interferências externas que desejam ver minha reputação manchada. Que o cansaço causado pelas perdas inexplicáveis se transforme em motivação restaurada. Que as oportunidades que pareciam distantes se aproximem. Que o dinheiro que parecia escasso volte a circular. E quando tudo se reorganizar, quando a tranquilidade se estabelecer, que esse inimigo perceba que nenhuma malícia tem mais domínio sobre mim. Que saiba que a mão de Deus, por tua intercessão, já colocou limites onde antes havia permissão. Que nada do que foi planejado contra mim encontre solo onde crescer. Que todas as brechas sejam fechadas. Que todo o caminho que leva ao desequilíbrio se encerre. Que a paz financeira seja constante, sustentada por sabedoria, equilíbrio e fé. Santíssima Mãe, Nossa Senhora desatadora dos nós, venho com o coração marcado por perdas que não vieram do acaso, nem da simples sucessão dos dias, mas que carregam em si o peso de ações premeditadas, arquitetadas por quem fez da inveja uma arma e do ódio um caminho. Tu que és conhecida no céu e na terra como aquela que desfaz o que ninguém mais consegue, aquela que desata o que está escondido,
aquela que atua onde os olhos humanos não veem, peço tua intercessão diante de Deus, pois o que me foi tirado não foi perdido por descuido, nem por incapacidade, mas arrancado pelas mãos invisíveis de um inimigo que não conhece limite quando deseja ver a ruína de quem não se dobra diante de suas intenções. Tudo que saiu das minhas mãos de forma injusta permanece vivo na minha memória. Nada se apagou. Nada se esqueceu. Nada se tornou pequeno. Porque cada bem, cada relação, cada oportunidade, cada valor, cada conquista roubada representava mais do que posse. Representava etapas de uma caminhada feita com prudência, paciência e verdade. E o que esse inimigo fez foi se aproximar de maneira disfarçada, ou agir à distância com artifícios que escapam da lógica, lançando palavras carregadas de destruição, pensamentos envenenados, ações carregadas de malícia, desejos encobertos que visavam não apenas confundir, mas arrancar. O que foi levado não saiu por desgaste natural, não sumiu por distração. Foi direcionado para as mãos erradas, foi desviado por influência direta, foi corroído por energias que não vieram de Deus. E esse inimigo, mesmo sem tocar fisicamente, conseguiu se infiltrar em caminhos que estavam se abrindo, em relações que estavam se firmando, em oportunidades que se aproximavam. Instalou desacordo onde havia entendimento, semeou ruído onde havia estabilidade, puxou para si o que deveria permanecer sob minha responsabilidade. Não com justiça, não com mérito, mas com manipulação. Peço diante da tua presença, Senhora que conhece cada segredo escondido no tempo, que interceda por mim para que Deus traga de volta tudo aquilo que foi arrancado por meios obscuros. Que nada do que foi levado por essa pessoa continue fora do meu alcance. Que o que me pertence por direito, seja material, seja emocional, seja espiritual, retorne sem amarras, sem ruído, sem que precise haver confronto. Que tudo aquilo que foi tirado com intenção de ferir, de empobrecer, de silenciar, de limitar, seja tocado pela justiça divina e reencontre o caminho até mim. A intenção do meu pior inimigo não era apenas causar perda. Era me fazer sentir derrotado, desorientado, desprovido de segurança, de apoio, de direção. Mas a fé em Deus, sustentada pela tua intercessão, permanece intacta. Não há queda que não possa ser revertida. Não há perda que não possa ser reequilibrada. Não há injustiça que permaneça para sempre diante dos olhos de Deus. Que esse mal, gerado em segredo, alimentado por pensamentos contínuos de destruição, perca seu espaço. Que tudo que foi alcançado por esse inimigo com artimanhas, com palavras falsas, com manipulação emocional, com alianças negativas, com intenções escondidas sob máscaras de bondade, perca permanência. Que a mão do Senhor alcance cada ponto onde fui afetado. Que cada passo que retrocedeu seja restaurado. Que cada porta que se fechou de maneira suspeita se abra com discrição. Que cada bem que saiu do meu campo de domínio sem explicação volte de maneira justa. Que os laços cortados por influência externa reencontrem o caminho da paz. Que as oportunidades roubadas retornem multiplicadas. Que tudo aquilo que foi sabotado por inveja, ódio ou desejo de domínio, perca o efeito que ainda tenta exercer. Não peço por vingança, nem por confronto. Peço apenas pela recuperação daquilo que esse inimigo me arrancou com artifícios ocultos. Que o tempo perdido seja compensado. Que o que foi desviado volte a circular em minha direção. Que o que foi estragado encontre reparo. Que a dignidade que tentaram arranhar volte a brilhar, sem vaidade, mas com justiça. Que os relacionamentos afetados sejam esclarecidos. Que as perdas materiais cessem. Que o desequilíbrio financeiro provocado por ações externas seja reorganizado. Que os contratos que foram sabotados, os acordos que foram rompidos por influência externa, as decisões que me prejudicaram por causa de palavras alheias sejam revistos pelo céu. Nossa Senhora, em Ti confio a causa daquilo que saiu das minhas mãos injustamente. Não quero apenas consolo. Quero justiça. Não para humilhar ninguém, mas para que o que me cabe não permaneça com quem não soube respeitar.
Que tudo aquilo que foi usado contra mim se torne inútil. Que as alianças feitas por esse inimigo, com o único objetivo de me enfraquecer, sejam desfeitas pela mão divina. Que as promessas que me foram roubadas sejam restauradas. Que a palavra empenhada que foi desviada por mentira volte ao seu curso natural. Que a paz que foi tirada pelo medo e pela incerteza retorne sem ruídos. Que os caminhos se reestruturem. Que o ciclo da perda termine. Que o tempo de restauração comece agora. Que o céu atue em tudo que ainda não consigo alcançar. Que os olhos de Deus vejam o que os olhos humanos não enxergam. Que a mão de Deus corrija o que foi distorcido. Que as influências negativas não encontrem mais solo. Que o nome que carreguei até aqui seja respeitado de novo. Que as oportunidades que esse inimigo tentou impedir se concretizem diante dos seus próprios olhos. Não por provocação, mas para que fique evidente que Deus não silencia diante do abuso. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, intercede por mim para que aquilo que ainda está retido nas mãos erradas seja recuperado. Que os ganhos sejam restituídos. Que os caminhos não sejam mais bloqueados. Que o discernimento para agir corretamente me acompanhe em cada decisão. Que os olhos do inimigo não vejam mais o que acontece comigo. Que suas palavras não cheguem mais aos meus. Que seus desejos de ver meu fracasso se calem diante da ação de Deus. Que tudo que ele tirou, em qualquer esfera da vida, não se sustente. Que se desfaça como areia sob os pés de quem tentou me prejudicar. E quando tudo for restaurado, que minha paz se firme, não para humilhar ninguém, mas para viver com tranquilidade. Que o nome de Deus seja glorificado na restituição. Que minha mente descanse. Que meu coração reencontre alívio. Que a fé que sempre me sustentou seja testemunha da justiça do céu. Que a mão de Deus, silenciosa e firme, atue através da tua intercessão, para que o tempo perdido não me defina, e o que me foi tirado não permaneça longe. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.